Prêmio Nobel, Otto. Prêmio Nobel. Eu sempre amei quadrinhos. Especialmente quadrinhos de super-heróis. Como muitas pessoas, eu cresci lendo Superman, Batman, Capitão América, e todas essas coisas. Mas o meu favorito de todos eles era o Homem-Aranha. Então não é nenhuma surpresa que quando eu cresci acabei trabalhando numa loja de quadrinhos. Mas isso não é importante. Você precisa saber sobre a história. Bem, um dia, depois do trabalho, eu parei numa lojinha humilde. O cara que era dono do lugar parecia ter um olhar indiferente a mim. Era como se eu não estivesse lá. Quando eu vi, tinha algumas figuras colecionáveis nas prateleiras. Algumas estavam com boa qualidade, o que parecia um pouco surpreendente para um lugar tão simples. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma figura de ação estranha. Era uma figura de ação do Homem-Aranha, mas não era nada parecida com o que eu tinha visto até aquele momento. O traje era inteiramente vermelho, o padrão de teias estava desorganizado, e a aranha estava torta e realmente parecia uma aranha de verdade, e as lentes pareciam estar quebradas. Tinha pequenos pedaços de vidros partidos pintados nas lentes. Isso me assustou um pouco, mas eu realmente acho aquilo muito legal. Eu comprei por meros 50 centavos. E um quadrinho foi me dado de graça. Vem com uma figura, Dizia o dono da loja, a única coisa que eu ouvi ele dizer enquanto eu estava lá. Eu fui embora e levei para casa, no meu apartamento. Eu coloquei o brinquedo na minha prateleira com o resto da minha coleção pessoal como enfeite. Sim, eu sou um nerd, e daí? Você está aqui para a história, não está? Mesmo assim, eu tirei o quadrinho da minha sacola, e olhei para a capa. Era um pouco assustador, para falar a verdade. E de algum jeito, eu gostava disso. Eu sou um fã de filmes de terror. Parecia uma homenagem a Amazing Fantasy número 15, primeira aparição do Homem-Aranha. Na capa, o Homem-Aranha parecia com a figura de ação, mas a pessoa que ele segurava parecia estar mancando. Como é que alguém manca no céu? Com o pescoço em um ângulo antinatural, com seus olhos fechados. Eu fiquei um pouco interessado com aquilo, pois eu até que gostava da ideia de um Homem-Aranha de terror, mas o que eu esperava foi um pouco mais perturbador que o esperado. Não dizia quem escreveu ou ilustrou aquilo. Nenhum símbolo do código de autoridade dos quadrinhos. Nem mesmo uma logo da Marvel. Ele começou com Peter Parker, como esperado, atendendo à demonstração de radioatividade. Eu comecei a me sentir nostálgico quando os meus olhos liam aquilo. A aranha foi atingida pela energia radioativa, e ela pousou na mão de Peter, mordendo-o. Eu notei algo estranho. Não estranho, atormentador. Em vez de só uma mordida, sangue começou a sair da marca de mordida, e cobriu o braço de Peter. Ele estava gritando, implorando por ajuda, enquanto os outros assistiam amedrontados. O seu corpo ficou coberto de vermelho, similar ao simbionte carnificina. E estranhas cordas pretas começaram a sair do seu pulso e tornozelos, formando o padrão de teias desorganizado que eu vi na figura. A aranha que mordeu Peter se prendeu ao seu peito e se tornou uma parte de seu corpo. Um cientista tentou ajudar Peter, mas Peter o atacou, estrangulando as outras pessoas com a teia preta num massacre. De repente eu esqueci que eu era um homem de 25 anos e como uma criança assustada, eu disse. Homem-Aranha? Eu continuei a ler. Homem-Aranha, se é que eu posso chamá-lo disso, começou a assassinar pessoas brutalmente. O sangue na página era um tom tão profundo de vermelho que eu cheguei a achar que o colorista tivesse usado sangue de verdade. Eu tive que parar de ler um pouco. Meu estômago começou a doer, mas então algo pegou minha atenção. Sentando no topo da geladeira estava o brinquedo. Ele estava agachado na pose icônica do Homem-Aranha. Aquilo era assustador. Eu tive que colocar ele na prateleira, sentando diretamente. As lentes quebradas olhavam para mim, e não apenas posicionadas em minha direção. Ele estava literalmente olhando para mim.
Eu não sei como, mas de alguma forma, eu sabia que ela queria que eu continuasse lendo o quadrinho. Então eu peguei e continuei lendo. Homem-Aranha continuava matando, mas o que eu vi apenas o fez mais macabro. Ele estava caminhando para casa, cortando a cabeça da Mary Jane e espancando pessoas com sua medula espinhal durante o caminho. Eu estava ficando assustado. Então, numa página, ele tinha chegado à sua casa. Ele matou seu tio bem primeiro, cego com fervor, e então arrancou seu braço fora, batendo na tia May até a sua morte com ele. Eu estava ficando com o estômago embrulhado de novo. Eu jurava que eu podia ouvir uma risada de algum lugar. Eu já estava no final da edição. Eu vi uma preview para a próxima, que mostrava o Homem-Aranha segurando o Octavius pela garganta. Eu estava grato que a edição tinha acabado. Eu me virei para olhar para o brinquedo do Homem-Aranha. Não estava mais lá. Então, em uma fração de segundos, a edição foi embora. Eu respirei com alívio. Até que eu ouvi uma voz em falar com um tom cruel e sarcástico. Thanks, true believers. Excelsior! Já faz um mês desde que isso aconteceu. Eu descobri que um artista, que tentou completar seu trabalho, uma história em quadrinhos do Homem-Aranha com temática de terror para Marvel Comics, morreu de exaustão, nunca comendo ou bebendo, apenas trabalhando até que seu corpo apagou. Eu descobri isso depois de pesquisar o Homem-Aranha esquecido na internet. Eu achei um artigo sobre o artista, mostrando uma imagem da mesa do artista no artigo, com uma versão não terminada do quadrinho que eu li. Aquilo me amedrontou pelos eventos daquele dia, mas eu só conseguia sentir muito pelo artista. Ele apenas queria alguém para apreciar seu trabalho. Agora eu acho que eu sou esse alguém. Porque eu achei algo na minha caixa de correio hoje, num envelope sem endereço de retorno. Era o Homem-Aranha esquecido número 1. Ryuichi Tenkai. Olá pessoas, meu nome é Arnak e bem-vindos ao final do vídeo. Bem, agora que a creepypasta acabou, eu gostaria de dar alguns pontos sobre ela. Eu vou começar pelos positivos, já que eu tenho bem mais pra falar mal dessa creepypasta do que bem. Bom, bora lá. Bem, pra começar, incrivelmente por uma creepypasta de 2015, ou seja, época que as creepypastas ainda estavam, como pode dizer, tinha sua relevância. Não era famoso, mas ainda tinha uma relevância mínima na internet. Mas o que eu quero dizer é que pra uma creepypasta vindo dessa época diretamente, ela é bem escrita. Tipo, não em roteiro, óbvio, mas em ortografia mesmo. O que vai por mim. Por uma creepypasta, não depende nem do ano. Por uma creepypasta pra todos assim, é muita coisa, tá ligado? Eu sei que no vídeo eu apontei vários erros de ortografia, mas aquilo lá é da versão traduzida, porque essa creepypasta aqui do Homem-Aranha é originalmente em inglês. E eu não sei o que aconteceu, que tá cheio de erro de escrita. Tipo, claramente é uma coisa que foi traduzida no Google Tradutor, mas tipo, prateira realmente acha. Tipo, como que os caras cometem essas gafes, velho? E o meu segundo ponto positivo é a ideia do próprio boneco. Que o boneco não é assustador, mas ele é estranho. Tipo, a ideia do boneco, que eu pesquisei ele, o Homem-Aranha tá enfrentando o lagarto. De que forma aquele traje ajuda contra o lagarto? Mas no geral, eu acho a ideia do boneco boa, porque isso dá um ar diferente pra creepypasta. Porque podia ser muito bem uma creepypasta que, encontrei um quadrinho, no quadrinho tinha violência e sangue, ponto final. Tá bom que a creepypasta é literalmente isso, mas vamos convenhar, né? Ter o boneco, a ideia do boneco é da hora. Eu não sei se é frescura minha, e eu nem sei se isso é proposital na creepypasta, mas tem alguns momentos, inclusive no começo da creepypasta, que o autor simplesmente fala algo pessoal da vida dele, que simplesmente não é relevante pra creepypasta. E tipo, isso me irrita porque ele mesmo admite que não é importante, e mesmo assim ele conta. Se você sabe que não é relevante, então é só não contar, pô.
Ah, inclusive, uma coisa que nem eu percebi quando eu tava lendo é que o protagonista não tem nome. Esse é o cara que a gente tem que se portar, senhoras e senhores. Eu também acho que as mortes presentes na história podiam ser mais elaboradas. E no caso de elaboradas eu digo não ser estrangulamento para quase todos os personagens. Porque tipo, as únicas mortes mais diferenciadas da creepypasta são a da Tia May, a da Mary Jane e a do Tio Ben. Quer dizer, só a da Tia May e da Mary Jane, porque o Tio Ben não fala como ele morre, só fala que o Peter arrancou os braços dele. A parte dele decapitado foi ideia minha, de nada. E de resto de ruim, é mais as coisas genéricas de creepypasta. Tipo, produto conveniente e barato, porque eu sei que quadrinhos custavam 50 centavos nos anos 60, 90 por aí. Mas tipo, um boneco e um quadrinho juntos seria mais caro. E também não faz sentido, se o boneco é de uma promoção que vem o quadrinho e o boneco, não faz nenhum sentido o boneco estar isolado numa prateleira, tá ligado? E também isso faz parecer que o dono já tinha decorado qual quadrinho e qual boneco era da promoção. Se fosse pra ser mais realista, tá bom que a história de creepypasta não tem que ser realista, mas enfim, era pro boneco estar colado na capa do quadrinho, igual fazem na vida real. Mas é isso aí, meus lindos. Obrigado por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. Me bem, meu nome é Arnek e até a próxima.